Primeiramente, boa tarde, eu me chamo Thaisa Lorene Sampaio Farias e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Preparação de nanofibras e acetato de celulose na presença de nanopartículas de prata produzidas por eletrofiação. Bom, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a nanotecnologia e suas aplicações. A nanotecnologia, ela pode ser aplicada em várias áreas do nosso cotidiano, né? Que vai da biotecnologia até os eletrodomésticos que a gente usa diariamente em casa. Passa pela parte da agricultura, de vidros antirreflexos, da medicina e saúde, meio ambiente, tratamento de água e, claro, as nossas nanopartículas, né? Mas por que utilizar nanopartículas? Elas são atrativas devido às suas propriedades e aplicações óticas, tá? Proteção ultravioleta, alta área de superfície de contato, boa barreira contra gases, umidade e solventes, alta resistência térmica e mecânica, materiais leves, superfícies autolimpantes, aditivos, anti-chamas, e o nosso foco que são os agentes antimicrobianos, tá? Mas, assim como as nanopartículas de prata, nós temos as nanofibras eletrofiadas, né? Por que usá-las? Elas também são atrativas devido às suas propriedades e aplicações óticas, tá? Elas funcionam como carreadores para agentes antimicrobianos, que no caso podem ser as nanopartículas, e scaffolds para crescimento celular, né, pois ela pode simular a matriz extracelular, então as células possuem mais facilidade de se proliferar nesse tipo de material, e a possibilidade de obtenção em diferentes geometrias, tubos para stents, membranas plasmáticas carregadas com substâncias ativas. A preparação das nanopartículas de prata, preparação e caracterização das nanopartículas de prata foi a seguinte: as nanopartículas de prata foram sintetizadas por redução química, utilizando o borohidreto de sódio como agente redutor e citrato de sódio como agente estabilizante. A figura 1A apresenta espectros de ultravioleta visível da solução coloidal de prata. Observa-se uma banda plasmônica em aproximadamente 400 nanômetros, que é típico da presença de prata em escala nanométrica. A figura 1B apresenta o DLS das nanopartículas de prata, mostrando um tamanho aproximado de 10 nanômetros. E a figura 1C, uma imagem obtida por microscopia eletrônica de transmissão das nanopartículas de prata, o que podemos observar aglomerados de partículas de forma arredondada. As nanopartículas de prata, elas foram incorporadas de duas formas, in situ e ex situ. Vamos iniciar aqui com as membranas poliméricas de acetato de celulose in situ. Elas foram preparadas por eletrofiação a partir de uma solução de 15% de acetato de celulose em dimetilacetamina, acetona e na proporção de 1:2 em volume, mantida sob agitação até completa homogeneização. Essa solução foi adicionada a 5% de solução aquosa de nanopartículas de prata. Essa solução foi colocada numa seringa de vidro com agulha metálica e agitada numa placa de cobre sobre uma tensão de 15 kV. As nanofibras de acetato de celulose, na presença de nanopartículas de prata, foram coletadas num papel alumínio que revestiam a placa de cobre. As membranas de acetato de celulose, na presença de nanopartículas de prata, incorporadas pelo método ex situ, seguiu os mesmos procedimentos experimentais adotados para a preparação de membranas de acetato de celulose. A incorporação das nanopartículas de prata pelo método ex situ se deu pelo gotejamento da solução coloidal das nanopartículas de prata sobre as membranas de acetato de celulose, após essas serem eletrofiadas. A imagem das membranas que a gente pode observar: a membrana branca de acetato de celulose sem as nanopartículas e a cinza com a prata, tá?
Seguindo, nós temos aqui a figura 2, que mostra as imagens de FEG, micrografias, das membranas de acetato de celulose, letra A, sem a prata, e letra B, com a prata. Observa-se, pelas micrografias ampliadas nas fotos, pontos brancos quando a prata é incorporada pelo método in situ, sugerindo a presença de nanopartículas na estrutura da fibra. A figura 3 apresenta micrografias das membranas de acetato de celulose quando incorporadas nanopartículas de prata pelo método ex situ, ou seja, pelo gotejamento da solução de nanopartículas de prata sobre as membranas de acetato de celulose recém-eletrofiadas. Observa-se que as fibras eletrofiadas apresentam uma superfície rugosa com a presença de substâncias presentes na superfície das fibras, sugerindo a presença de prata nas membranas, já que essa rugosidade não aparece nas fibras eletrofiadas na ausência de nanopartículas de prata. Bom, a figura 4 apresenta o EDS, realizado em regiões específicas das imagens obtidas por MEV. Observa-se que para as membranas na ausência de prata, não há bandas que existem na presença de prata na superfície das membranas. Já na imagem B, observa-se picos característicos de prata quando analisadas as imagens obtidas por MEV das membranas eletrofiadas na presença de prata, obtidas pelo método ex situ. Sugeriu que há presença de prata na superfície dessas membranas e a gente pode confirmar através da tabela 1 do gráfico de EDS, mostrando a porcentagem de prata presente nas membranas de acetato de celulose com prata pelo método ex situ. A figura 5 apresenta as fotos das placas de microcultivo após 48 horas de incubação, contendo as amostras eletrofiadas de acetato de celulose na ausência, número 1, e na presença de nanopartículas in situ, número 2, e ex situ, número 3, testado com as bactérias Staphylococcus aureus, Escherichia coli e fungo Candida albicans. Essas imagens mostram um halo de crescimento microbiano ao redor das membranas de acetato de celulose preparadas com incorporação de nanopartículas de prata ex situ, número 3, para os 3 micro-organismos estudados. Estes resultados mostram o efeito inibitório causado pela presença de nanopartículas de prata quando preparadas pelo método ex situ, já que o halo inibitório não foi observado nas amostras das membranas na ausência de nanopartículas de prata, ou seja, controle negativo. Na tabela 2, mostra a análise microbiológica das membranas preparadas com prata pelo método ex situ. Observa-se que o efeito inibitório do crescimento antimicrobiano para os 3 micro-organismos testados pela presença do halo inibitório. As medidas feitas desses halos mostram que as nanopartículas de prata foram efetivas no que se refere ao efeito antimicrobiano das membranas. Conclusão: foram preparadas nanopartículas de prata em meio aquoso por redução química, comprovadas por UV-Vis, com a presença de uma banda de absorção na faixa de 400 nanômetros. Característica da formação de prata nanoparticular. As imagens foram feitas por MEV, comprovam que a prata possui dimensão nanométrica de aproximadamente 20 nanômetros. Foram preparadas membranas eletrofiadas de acetato de celulose com a incorporação de nanopartículas de prata, utilizando métodos in situ e ex situ. As imagens das membranas de acetato de celulose com a prata mostram a presença dessas partículas na superfície das membranas quando utilizados os métodos ex situ para a incorporação das mesmas. Testes microbiológicos realizados com as nanofibras de acetato de celulose, na ausência e na presença de nanopartículas de prata, mostram a inibição do crescimento microbiano apenas para o fungo Candida albicans.
Dentre diferentes metodologias de incorporação destas partículas em membranas biopoliméricas nanoestruturáveis produzidas por eletrofiação, a incorporação ex situ foi eficiente, mas não teve resultado positivo contra bactérias, provavelmente porque outros parâmetros estão por trás de sua ação bactericida, os quais já estão sendo investigados pelos autores. Os autores agradecem os alunos e pesquisadores envolvidos nesse projeto, as instituições de ensino superior UFAM e Unicamp pela realização dessas pesquisas e as agências de fomento pelo apoio financeiro.